que é um puro suco de Brasil, Rio de Janeiro e Vasco da Gama, né? Essa possibilidade do Ramon Dias voltar. Eu gosto muito de acompanhar, né, o que está sendo dito, o que alguns torcedores vascaínos estão falando nas redes sociais, né? Alguns influenciadores, torcedores do Vasco, né? Alguns caras que acompanham o dia a dia do Vasco, fazendo reportagens, né? Jornalistas que acompanham o Vasco e muitos falando que é o melhor caminho, o retorno do Ramon Dias. Olha, cara. Então, é muito bizarro o que acontece, né? E aparentemente, pelas informações que chegam do Rio de Janeiro, o Ramon também acha que é uma boa ideia voltar pro Vasco. Porque, assim, querendo ou não, muita coisa acontece em 2 meses, né? Que é o tempo que separa a saída dele, daquela goleada sofrida pro Criciúma, e talvez esse possível retorno, né? Alguns desdobramentos com relação à SAF do Vasco da Gama aconteceram e tudo mais. Mas eu também acho interessante, que claro que você fala, pô, que várzea, né? Mas por que mandou embora? Por que saiu e tal? Mas esse desprendimento do orgulho das partes, do tipo assim, erramos, né? Erramos talvez em demiti-lo, o Ramon talvez errou ali naquele tom do vestiário que ficou até aquela coisa, o Vasco que mandou embora, ele que pediu pra sair, né? Ali algumas informações desencontradas. Mas essa abdicação do orgulho, do tipo assim, ó, quer saber então? É o melhor caminho? Não vamos ficar nesse campo hipotético, mas e se o Ramon voltasse? Vamos fazer acontecer então, né? Isso eu acho espetacular. É uma loucura, né? É realmente uma grande loucura, mas realmente isso pode acontecer. Podemos ver em breve o retorno de Ramon Menezes à equipe do Vasco da Gama. E o Vasco que, para variar, infelizmente vive um momento conturbado no Campeonato Brasileiro, né? O Álvaro Pacheco, né, conhecido carinhosamente como o Boina, não aguentou, né? Foram 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate. Por sinal, o único jogo que ele não tomou gol foi no empate, né? O 0-0. Foram 10 gols sofridos em 4 jogos, sendo que ele tomou 6 do Flamengo. O único gol que o time dele fez nesse período foi contra o Flamengo, no jogo que ele tomou 6 do Flamengo. Então, realmente, né, uma loucura que foi essa passagem desastrosa do Álvaro Pacheco e aquilo que a gente tinha brincado no começo, né? O Vasco tinha tudo para arrancar o sorriso do homem, realmente. O Álvaro Pacheco chegou todo feliz, todo alegre, foi embora, coitado, triste. Porque o Vasco... Triste, porém rico, né? Se o Vasco pagar, né? Tem mais esse porém também. E quem paga? É o Vasco, é a SAF. Pois é. Então é isso, né? Toda essa confusão que gira em torno da vida política do Vasco, dessa vida de SAF do Vasco, né? Mostrando que, infelizmente, né? Não é porque virou uma SAF que tudo vai dar certo, que tudo está nas mil maravilhas, né? Muito pelo contrário, porque a SAF também é comandada por pessoas. E existem pessoas competentes e pessoas incompetentes. E aí inventam uma nomenclatura ali pra falar, o cara é CEO, o cara é o proprietário, e o cara às vezes é muito ruim. Que é claramente o que acontece com a tal da 777, né? Que no mundo todo é horrorosa e em vários lugares passa por dificuldades financeiras. Exatamente. É uma coisa ali, desde o início me pareceu ali algo não tão, podemos dizer assim, confiável, né? Essa parceria do Vasco da Gama. E impressionante como o Vasco não consegue sair, né, desse limbo, dessa situação, desse purgatório. Enfim, você surge uma SAF no horizonte, poderia ser a solução, mas logo ali já deu para perceber que os caras não eram tão confiáveis assim. Aí depois, enfim, né, sempre essa briga contra o rebaixamento, mesmo com talvez um investimento um pouco maior ali no futebol, mas que não resulta de fato em uma montagem de boas equipes, essa troca de treinadores, a questão do Pedrinho, enfim. O Vasco é um time realmente que não consegue sair dessa situação por nada. E a tendência é que mais um ano brigue até a última rodada contra o rebaixamento, dependendo muito, talvez, mais da incompetência dos outros do que da própria competência. Foi o que aconteceu no ano passado, né? Com o Santos conseguindo aí essa proeza de ser rebaixado. Então,
realmente é uma situação que acho que o vascaíno ainda não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, né? Ali uma saída, alguma perspectiva de tudo bem, tá ruim agora, mas a gente sabe que vai melhorar. Não, porque essa questão da SAF já foi por água abaixo. Acho que pode até piorar a situação do clube dependendo do desdobramento disso. O time tá longe de ser um time realmente confiável. Tem a possibilidade do Felipe Coutinho, mas já surgem outros interessados aí, possibilidade do Grêmio. Enfim, mesmo que ele chegue, né, vai jogar sozinho, vai ter bons jogadores ali ao lado dele. Enfim, é uma situação bem complicada do Vasco da Gama mesmo. Vamos ver o que vai dar essa história do Ramon Dias aí, que pode retornar ao Vasco depois de 2 meses. Ele pode voltar à equipe do Vasco da Gama. E aí, aquela questão, né? O Vasco precisa ganhar o quanto antes, porque já está na zona de rebaixamento. Por sinal, que zona, hein? Literalmente, que zona está a zona de rebaixamento. Campeonato que nesse momento tem Fluminense com a pior campanha, o último colocado. O Grêmio, vice-lanterna, né? Com a mesma quantidade de pontos que o próprio Fluminense, mas com um saldo menos pior. O Corinthians é o 18º e o Vasco é o 17º, né?